Pessoal, boa tarde. Gente, o líder que faz, ele insere. Hoje eu vou falar com vocês sobre diversidade, gente. Tem uma enorme preocupação das empresas, principalmente isso é uma coisa muito mais recente, sobre o seguinte: muitas empresas elas vendem, por exemplo, um volume bastante grande para grupos de LGBTs, mas quando você vai para dentro da organização, tem uma quantidade minúscula, ou até a empresa, ela não apoia que as pessoas declarem as suas preferências sexuais. Também o que a gente vê que muitas empresas elas vendem 30, 40% do volume dela para negros, quando vão lá para dentro das empresas, tem 1 ou 2% da força de vendas, assim mesmo como segurança ou como pessoal de limpeza, não estou desvalorizando nenhum tipo de profissional. Mas eu quero dizer o seguinte: tem um desbalanço interessante, o seguinte: com quem que eu faço dinheiro e quem está trabalhando dentro da minha organização, né? E, gente, e por que que isso acontece? As pessoas dizem, não, é que tem determinados grupos que o nível de educação é mais baixo. Tem algum grupo que eu não sei como é que eu busco. Essas pessoas não procuram a minha empresa. E eu vou dizer para vocês, gente, que o grande problema, a causa disso, está na liderança. Muito provavelmente a liderança ainda não se preocupou com isso. E veja o risco embutido nesse negócio. Imagina vocês, isso está acontecendo. Os grupos minoritários ou os grupos organizados, né? Cada dia eles estão se organizando mais, estão criando novas associações, estão tendo vozes, né? Tem no Congresso pessoas defendendo isso. Imagina um dia que um grupo faça uma análise e nota o seguinte: na sua empresa praticamente não tem ninguém que pertence àquele grupo, só que você faz 30 ou 40% do seu lucro ou do seu faturamento nesse grupo. Isso pode gerar um boicote. Eu até vou dizer para vocês, não sei por que ainda não gerou esse tipo de coisa, mas tem absoluta certeza de que isso um dia vai acontecer. E pode não ser muito, muito distante. E aí, gente, o que fazer? Eu vou deixar aqui, gente, 4 dicas para vocês que com absoluta certeza poderá ajudá-los. Eu digo que é o seguinte, é o conceito da estratégia, primeiro de fora para dentro e de cima para baixo. Então, a dica número 1 que eu deixo para vocês, gente, é o seguinte: seja protagonista. Né? Você como líder que faz, seja protagonista. Discute internamente dentro da sua organização. Agora, essa discussão, gente, desculpa estar sendo muito claro com isso, é de cima para baixo. É o CEO, é o diretor, são os gerentes sêniores, para dizer o seguinte: gente, tem um risco embutido aí, né? 30, 40% do nosso volume está nesse grupo, 10% está nesse grupo, e esse grupo não está aqui dentro da nossa organização. Então, isso é criar, colocar isso nos planos de vocês, nas estratégias que vocês desenvolvem sobre isso. A segunda coisa que eu coloco é o de fora para dentro, né? Por exemplo, quanto isso representa? Se isso representa, se esses grupos, o volume que eu faço de dinheiro nesse grupo representa 20% ou 30%, eu deveria ter essa representação, pelo menos como direção interna. A terceira coisa que eu deixo para vocês é sobre método. Tem que ter uma maneira de medir esse negócio. Será que eu estou indo bem? Né? O que está acontecendo? Isso é uma maneira de medir. Não adianta ter intenção sem medição. Né? Intenção sem medição, ela é provavelmente um blá blá blá. Tá certo? E a quarta coisa, que talvez seja um pouco mais até importante dessas 3 últimas, que é o pense grande. Qual o legado? Né? Você pode deixar um legado. Imagina, na sua empresa, quando você for uma empresa reconhecida como uma empresa que inclui, você deveria pegar e na sua associação comercial, ou na sua associação profissional, ou na sua família, enfim, lá e vender esse tipo de coisa. Motive as outras pessoas, mostre para as pessoas que você está ganhando dinheiro com isso, que elas também poderiam ganhar também dinheiro com essa visão, essa estratégia. A última coisa que eu tenho que colocar para vocês é para vocês pensarem, gente. Imagina que eu tenho uma empresa que só tem 2 tipozinhos de gente. Quando eu faço um trabalho de geração de ideias, provavelmente eu terei 2 ideias. Agora, quando eu tenho uma diversidade nessa empresa, muito provavelmente eu terei uma diversidade de ideia. E uma diversidade de ideia
pode ajudá-los muito bem, é bater o seu concorrente que talvez esteja numa ideia. Eu diria que ideias, né, mais do que ideias, eu diria para vocês que são caminhos. Então, se uma empresa está buscando lucro, impacto na sociedade, se você tem mais ideias ou mais caminhos, com absoluta certeza isso vai virar mais dinheiro e mais crescimento para essa empresa. Muito obrigado pelo tempo de vocês.